Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido terceiro ano, como é que vocês estão? Eu estava falando para o segundo ano que o segundo ano é o meu segundo ano favorito de 2020, e vocês são o meu terceiro ano favorito de 2020. Bom foi estar com vocês semana passada na nossa aula ao vivo. Eu adoro dar aula ao vivo para vocês, porque vocês são muito participativos, e é gostoso ver vocês de novo. Infelizmente, a gente não pode fazer isso toda semana. Mas, quando nós não podemos, o professor remete essa atividade aqui, essa aula, essa videoaula, aliás, e assim nós continuamos o nosso contato e continuamos a construir nosso conhecimento artístico. Bora lá para um novo tema? Nós vamos falar de música e de intensidade musical. Nós temos que aprender a diferenciar algumas coisas quando falamos de volume e intensidade. Vamos aprender isso essa semana. Bora lá? Professor já preparou aquela apresentação que transformou em PDF para que as coisas fiquem mais claras para a gente, certo? Mas você pode acompanhar aí no seu material didático, no livro 2, páginas 48 a 61. Chama-se A Música em Intensidade. Nós vemos aí uma moça feliz da vida ouvindo música com seu enorme fone de ouvido. E, de fato, é uma delícia ouvir música, porque a música nos transporta para lugares diferentes, nos emociona, nos faz querer dançar, nos faz pensar na vida, nos faz ter saudade do passado. E o nosso material didático explica uma coisa bem interessante para a gente. Você já comeu muito arroz? Lá na escola, em casa, na casa da avó, no restaurante. Arroz é uma comida nossa de todo dia. E o nosso material didático faz uma comparação muito interessante. Vocês estão vendo essa tigelinha branquinha de arroz soltinho, com uma folhinha bonita aqui de salsinha em cima? Bom, para entendermos como funciona a questão do som e como os sons podem ser diferentes uns dos outros, nós vamos usar esse exemplo que é muito característico da nossa cultura. O arroz, que a gente come todo santo dia. Eu sinto falta quando não tem arroz, por exemplo. Quando a gente prepara uma porçãozinha de arroz, nós costumamos colocar uma certa quantidade de sal, para que ele fique saboroso, não é verdade? Nem muito, nem pouco, mas na medida. Se você ficar colocando muito sal, vai ficar difícil de comer. E se você não colocar sal nenhum, vai ficar sem gosto, você também não vai gostar. Bom, se o cozinheiro colocar pouco sal, nosso paladar vai perceber que o sabor do arroz está mais suave. Se o cozinheiro colocar muito sal, certamente perceberemos que o sabor do arroz está mais acentuado. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, o equilíbrio é fundamental também para que a música seja saborosa. Vamos lá? Com a música é a mesma coisa. Uma música pode ser boa, mas quando nós adicionamos algo a mais, ela pode ficar melhor ainda. Da mesma forma que, ao acrescentarmos a quantia certa de sal no arroz, o seu sabor fica ainda mais realçado. Então, nem muito, nem pouco. Na medida. Muito bem. Assim como o sabor, a música também pode sofrer variações. E uma dessas variações vem das diferenças de intensidade que podem existir nela. O que é conhecido também como volume. Eu acho que você já me viu chegando na escola com o volume da música bem alto. Ela está muito intensa quando está alta. Eu gosto de ouvir música alta no carro, é uma delícia. Então, quando eu chego na escola e você me ouve chegando com o meu carro cor de laranja com a música alta, isso indica que ela está intensa. Vamos comparar as coisas para a gente entender essa questão de intensidade? Aqui nós temos uma criança que adormeceu depois de a mãe cantar uma linda canção de niná para ele, ou para ela. E abaixo nós temos um show de rock and roll. Vamos comparar essas questões? Veja que o texto propõe. Um exemplo disso são as imagens que acabamos de ver do show de rock do bebê dormindo ao som de uma música de niná. Enquanto os sons de uma música de rock costumam ser bastante fortes, os sons de uma canção de niná, para fazer uma criança dormir, geralmente são bastante suaves. Então, qual som é mais intenso? Do show de rock ou da canção de niná? Pensa aí na sua cabecinha e guarda essa informação. Agora, na página 51 do seu material, responda. O que aconteceria em um show de rock se a banda resolvesse tocar músicas com volume baixo, ou seja, com intensidade musical fraca? E o que aconteceria se, enquanto o bebê estivesse dormindo, nós aumentássemos o volume da canção de niná ao máximo, deixando a intensidade musical forte? Responde para mim na página 51, fotografe e me manda no particular. Bem, vamos entender como é que isso funciona
na prática. Acabamos de aprender que a intensidade é uma das características que diferenciam os sons, ou seja, eles podem ser fortes ou fracos. Mas como nós podemos explicar essa intensidade? Nós já estudamos antes que o som é como uma onda invisível que viaja por meio de vibrações de um meio de propagação, como o ar ou a água. Quando essa onda é mais ampla, ou seja, faz uma curva que ocupa mais espaço, o som é mais intenso, como nessa primeira imagem aqui. O som forte tem ondas mais altas e ocupa mais espaço, então o som é mais intenso. Agora, quando as ondas são mais baixas, mais suaves, o som é mais fraco, é menos intenso, o volume é menor. Para entender melhor isso, lá na página 52, você vai poder pintar com lápis de cor os espaços entre a curva e a linha reta nas imagens apresentadas. Na onda com maior amplitude, você vai fazer mais esforço para colori-la, assim como vai gastar mais de seu lápis e da sua energia. Então, olha só, onde é que você vai precisar mais tempo e mais lápis para trabalhar? Aqui ou aqui? Na primeira ou na segunda? Onde você vai gastar mais lápis e mais tempo, o som é mais intenso. Onde se exige menos tempo e menos lápis, o som é mais fraco. Ok? Como já mencionado, a intensidade do som tem a ver com o que nós chamamos de volume. Geralmente, quando se trata de volume, nós falamos que o som está alto ou baixo, querendo dizer que o som está mais ou menos intenso. Então, se você me vê chegar na escola com um volume alto, isso quer dizer que o som está intenso. Se eu chegar com uma musiquinha calminha, baixinha, isso quer dizer que o volume está menos intenso. Ok? Prosseguindo, existe até um jeito de medir a intensidade do som. Existem sons que o nosso ouvido não capta, existem volumes sonoros que não são adequados para o nosso ouvido, por isso são prejudiciais. E olha só que interessante. Aqui eu coloquei um aparelho que mede o som, a intensidade do som, e o nome da medida é decibel, que pode ser sinalizado com a abreviatura dB, um D minúsculo seguido por um B maiúsculo. Quantos mais decibéis forem marcados, é como a temperatura ambiente. Quanto maior o número de decibéis, mais intenso é o som. Esse aparelho que está aqui chama-se decibelímetro, e é ele que mede a intensidade dos sons. Então, vamos citar alguns exemplos? Por exemplo, cochichar, 15 decibéis. Jardim tranquilo, 30 decibéis. Show de rock, 110 decibéis. Baleia cachalote, 230 decibéis. Rua com trânsito intenso, 85 decibéis. Vamos lá, ó. A baleia cachalote, que é essa aqui da imagem azul, é considerada o animal com o som mais intenso do planeta. Ela emite sons de volume muito alto, muito intenso. Quando a intensidade do som é superior a 50 decibéis, nossa saúde e nossa audição podem começar a ser afetadas. Então, acima de 50 decibéis já não é bacana para a gente. Por isso, quando a gente está cuidando de alguém que está acamado, que está adoentado, é importante que a gente fale baixo, que a gente faça silêncio. Tanto é que é isso que a gente faz no hospital. A gente não sai falando alto em hospital. Porque as pessoas que estão acamadas, que precisam de cuidados médicos, também precisam do silêncio, porque muito barulho prejudica a saúde. Agora, vamos entender como é que isso é aplicado na música? Sons mais ou menos intensos fazem muita diferença quando a gente escuta a música. Essa intensidade pode afetar como os músicos compõem as suas criações, mas também ajuda a determinar algumas características dos gêneros musicais. Na criação das músicas, por exemplo, um compositor pode escolher o que os instrumentistas e os cantores vão fazer ao executar a sua criação. Quer dizer, eu componho uma música, então eu vou escolher o jeito que ela vai ser executada. Então o cantor vai cantar assim, o cara que vai tocar o violão vai tocar assado, e com essa ou com aquela intensidade. Nesse caso, quando eu escrevo essas dicas, a minha música sempre vai ser tocada do mesmo jeito e vai causar a mesma impressão nas pessoas. Agora, os compositores também podem criar momentos diferentes na música, com maior ou menor intensidade. Então, certas partes da música terão um volume mais intenso e certas partes da música
terão um volume menos intenso. Desse modo, esse tipo de música é representado naquele gráfico que a gente viu com ondas maiores ou ondas menores. Ok? Essa aqui é uma cantora que o Pro gosta, que já foi melhor, mas o nome dela é Mariah Carey. Ela canta as músicas dela, muitas delas com momentos de grande intensidade, essa moça aqui, com grande intensidade ou com menor intensidade. Seguindo aqui, como é que a gente, se olhar uma partitura, vai descobrir se é para tocar ou cantar com maior ou com menor intensidade? Bem, foi criado um sistema de indicação gráfica com símbolos que vão mostrar para o músico ou para o cantor onde é que ele vai cantar mais rápido, mais suave, mais forte, bastante suave. Os sons podem ser executados de forma bastante suave, meio forte, forte ou bastante forte. Em uma partitura musical, essas 6 variações são representadas por símbolos derivados de palavras em italiano. Olha só. Bastante suave é chamada de pianissimo e é simbolizada pelas letras PP. Suave, piano, P. Meio suave, mezzo piano, MP. Meio forte, mezzo forte, MF. Forte, forte, F. Bastante forte, fortíssimo, FF. Aí, quando a gente vai ler isso numa partitura, aparecem essas marcações aqui, ó, PP, FFF, MP, MF, F. E aí quem vai cantar ou tocar sabe a intensidade do som que deve produzir, ok? Essas marcações foram criadas por esse camarada da imagem aqui. O nome dele é Bartolomeu Cristofori. Isso aconteceu lá em 1709, há muitos anos, portanto. Assim, as partituras são palavras, os símbolos, as marcações na partitura são palavras em italiano. Isso foi feito com o piano porque o piano foi um dos primeiros instrumentos capazes de emitir sons de intensidades diferentes, como forte ou fraca. Dessa maneira, nós encontramos essas marcações em italiano porque foram criadas por um músico italiano. Então, quanto maior a variedade de intensidades, mais sensações a música pode transferir para a gente. Quer dizer, quando você ouve uma música que é tocada sempre de um jeito só, é sempre uma música tranquila, mas uma mesma música pode ter partes tranquilas e partes mais intensas. Diferentes composições podem nos fazer sentir alegria, tristeza ou tranquilidade. Outro fator interessante é que a intensidade nos ajuda a distinguir gêneros musicais. Alguns tipos de rock normalmente são executados com alta intensidade, com algumas variações, enquanto uma canção de ninar, claro, vai ser mais tranquila, vai ser menos intensa. As variações de intensidade dentro de uma mesma canção são chamadas de dinâmica. Isso quer dizer movimentação, que nos faz ter diferentes sensações quando ouvimos certos tipos de música. Olha só, a música que o bebê está ouvindo aqui no fone, nesse fone enorme, parece ser muito tranquila. Ele está de olhos fechados, curtindo. Se ele estivesse balançando a cabeça assim, talvez ele estivesse ouvindo um rock and roll bem intenso. Mas muito barulho, som muito intenso, principalmente quando não é musical, também prejudica. Isso se chama poluição sonora. Poluição sonora é um conjunto de barulhos que, por causa da sua intensidade, por serem muito altos, podem nos fazer muito mal. A poluição sonora é muito comum nas cidades grandes, onde há muito barulho de automóvel, avião, pessoas falando, bares abertos, restaurantes, gente tentando falar mais alto do que os outros ainda. Nós vivemos numa localidade tranquila, em que nós não temos esse problema. Mas se formos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, em pleno trânsito, num engarrafamento, nós vamos estranhar muito, porque a poluição sonora é muito grande. Conforme a gente viu lá atrás, qualquer som acima de 50 decibéis pode começar a causar dano nos nossos aparelhos auditivos. Mas a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fala que, além de problemas auditivos, pode causar problemas no coração. Assim, quando você coloca o fone de ouvido, cuidado, não pode ultrapassar um limite que é considerado saudável para você ouvir a sua musiquinha preferida. Com base nessas informações, pense aí,
Reflita e converse com a turma sobre quais atitudes podemos tomar para melhorar essa situação, tanto em casa quanto na escola e em outros ambientes, ok? Agora nós temos algumas atividades, então mãos e ouvidos à obra. Na página 58, nós vamos marcar um X nas alternativas verdadeiras. X só nas verdadeiras sobre a intensidade dos sons. Questão 2. Nas linhas, faça o que se pede. Você pode espiar no exemplo da página 52 para fazer a segunda questão. Página 52, não conta para ninguém. 52 você vai poder espiar e fazer a segunda questão. Já na página 59, você vai lá no material complementar que está no fim do livro 2, na página 134, olha, ainda estou dando a dica, hein? E vai destacar dali os adesivos com animais que produzem alguns dos sons mais intensos do mundo. Cada adesivo mostra uma foto do animal, seu nome e quantos decibéis seus sons são capazes de alcançar. Daí você vai colar esses adesivos na página indicada, nos quadros e em ordem crescente de decibéis, do mais fraco para o mais forte. Lembra desse detalhe? É em ordem crescente de decibéis, do mais fraco para o mais forte. Aí, a questão 4, ainda na página 59, pede para você fazer o seguinte. Pense em uma canção de que você goste, escreva o nome dela e, em seguida, use as notações PP, P, MP, MF, F e FF para indicar qual seria a intensidade ideal para essa canção. Essa música que você gosta tanto, eu vou voltar aqui e mostrar as indicações para você. Em que parte ela tem um pianíssimo, quer dizer, suave, ou um piano, que é suave, bastante suave ou suave? Em que parte ela é forte ou bastante forte? Marca aí as indicações que você considera adequadas para a sua música favorita, fotografa as páginas 58 e 59, além dessa página aqui que você vai pintar, na página 52, e manda para o Pro. Adoro receber as atividades de vocês, tá bom? Semana que vem tem mais, tenha uma excelente semana, grande beijo, tô com saudade. Até mais.